Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo Nós na Real. Oi, eu sou a Jéssica, estou aqui com a Marcelitia Oi, oi! e com a Rai, Oi, gente. e hoje não estamos sozinhas. Temos uma convidada maravilhosa, especial, a Marina Soares, e ela veio costurar com a gente sobre um tema muito interessante que atravessa a vida de todo mundo. Ai, o amor. Muitas regras, pensamentos, experiências. Mas na real, o que é o amor? Esse episódio foi inspirado nas respostas de vocês, ouvintes queridos, à caixinha de perguntas, lembram? Pois é, vem com a gente. E para começar, Marina, seja bem-vinda. E antes de entrarmos nessa conversa, começa contando um pouquinho pra gente o que que tem aí no seu novelo. Oi, oi, meninas, oi, ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia também, né? Para quem está ouvindo em diferentes horas do dia. Estou muito feliz, já conversei um pouquinho aqui nos bastidores com vocês. Estou muito honrada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui trocando sobre um tema tão presente na vida de todo mundo, e na nossa vida também, como no nosso trabalho, né, como psicólogas. Então, já começando para me apresentar. é, Acho que a minha principal característica identitária, e começo a falar sobre isso até quando estou dando aula, é que eu sou Marina, sou cearense, atualmente moro em Brasília e sou uma pessoa muito orientada para pessoas. Acho que desde que me lembro sobre as minhas primeiras interações, e não por acaso sou psicóloga clínica. Estou completando esse ano 10 anos de formada. E nessa trajetória já tive muitas outras experiências profissionais, mas sempre envolvendo, né, esses momentos de troca e de discussão que tanto nos engrandecem. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Estamos também muito felizes por te receber aqui. Com E vamos certeza. começar então com uma perguntinha já para lá de polêmica no sentido de muitas possibilidades de respostas, né? Uhum. Existe um único tipo de amor? Uma única forma de amar? Já ouvi os episódios anteriores, né? E sempre começa assim, com esse tipo de pergunta que deixa a gente muito pensativa, muito reflexiva, né? Uhum. Com certeza não é uma pergunta fácil, mas talvez, vou começar aqui falando, gente, vocês vão complementando, né? Vamos Pode O que lá, deixar. vamos aparecer. lá. Acho que a gente pode começar desiludindo, talvez, é uma forma ruim, né, de começar falando sobre o amor, mas Faz acho parte. que faz parte. O amor, antes de qualquer coisa, é uma palavra, né? Acho que é sempre importante a gente lembrar disso, assim. E da mesma forma que se a gente estivesse se perguntando aqui o que é liberdade, a gente não conseguiria responder, né, se referindo a uma coisa só. Então, quando a gente fala de amor, há múltiplas situações que despertam o amor. Então, minha resposta rápida, né, para essa questão tão complexa é que não existe uma forma de amor. Acho que quando eu penso sobre as coisas que eu amo, né? Eu posso falar que eu amo a psicologia, eu amo chocolate, eu amo meu marido, eu amo meu cachorro. E aí eu tô falando de experiências muito diferentes, né? Embora eu Uhum. esteja usando a mesma palavra. Então, amor, me parece que é esse termo assim que descreve muitas possibilidades de experiência e de interações. Nossa, E perfeito você ter colocado possibilidades. isso, Marina. Porque assim, olha só, eu tava, antes de entrar aqui, né, eu tava vendo um livro que eu gosto muito da Bell Hooks, né? Tudo sobre o amor. E ela fala bem assim, eu até anotei. Eu acho que deve ser uma das citações mais famosas dela. Mas ela coloca: o amor é uma ação, nunca simplesmente um sentimento. Porque é isso, né?
E isso que ela quer dizer com isso? Sentimento é algo que a gente não controla, a gente sente, né? Mas uma ação a gente pode se responsabilizar, a gente pode se comprometer. Então, quando você fala, existem várias formas de amar, todas essas formas de amar vão implicar numa ação diferente, numa intensidade diferente, em contextos diferentes. Então, pensar no amor como uma palavra, uma ação, já dá essa multiplicidade para ele, né? Porque envolve tantas coisas. Teve uma resposta Realmente. na caixinha de perguntas que falou assim: o amor é uma decisão diária. E eu acho que é sobre isso, assim, né? Essa decisão sobre o que fazer, inclusive, né? Tipo, no sentido de ação. Assim como vocês estão comentando, o quanto a gente pode amar em diferentes interações e de diferentes formas, a própria demonstração, essas ações também são de diferentes maneiras, né? A depender Uhum. de como a gente aprende, a depender de como aquelas relações ou aquelas situações vão se construindo ao longo da nossa história, da cultura também. A gente não pode esquecer que é muito moldado por isso também, né? Uhum. Tem muito disso do amor como um sentimento, sendo diferente de um comportamento também, né? Então, também é algo um pouco diferente, né? Esse olhar de que sentir também é se comportar, né? Uhum. Então, é complicado quando Marina também traz essa coisa do amor ser uma palavra, né? E aí parece que o amor tem uma noção muito de uma coisa, né? Que o amor tá comigo, não tá mais. Eu tenho amor, agora você que tem o amor, eu não tenho tanto amor mais por uma coisa, por uma pessoa, por uma situação como um dia já foi. E aí, quando a gente pensa no comportamento de amar, né, numa ação, como a Marcela está trazendo a citação da Bell Hooks, a gente pensa nas diferentes formas de se comportar, de demonstrar, de perceber o que é amor e o que não é. E também muda a forma como a gente recebe, como a gente se sente amado. E amar em diferentes contextos, em diferentes relações, né? Marina também trouxe, eu amo cachorro, eu amo comida, eu amo marido. Acaba que isso também envolve algo cultural, né? Como Jéssica estava Uhum. falando, assim, a gente aplica a palavra amor e o verbo também, né? O amar, na verdade, são situações, contextos completamente diferentes, que vão exigir comportamentos completamente diferentes. E uma outra Uhum. coisa que apareceu lá na caixinha, eu acho que já se conecta um pouquinho com esse assunto, assim, mas já trazendo para um outro lado, assim, foi o seguinte: amor é uma troca, mas quem ama o próximo como a si mesmo não espera, não julga. Eu fiquei pensando nisso, assim, até nisso de amar a si mesmo, né? Existe essa regra até religiosa, talvez, né? Amar o próximo como a si mesmo e tal. Mas o quanto a gente fala de. A gente falou, teve um monte de episódios, né, sobre autocuidado. É, a gente pode falar de amar a si mesmo com relação não só a isso, mas até mesmo a autoproteção, a autoconhecimento, enfim, tantas outras coisas, autoestima, né? Tudo isso pode entrar um pouquinho no amar a si mesmo, vai depender muito de uma série de outras variáveis, assim. Mas eu fico pensando o quanto a gente acaba oferecendo para o outro, talvez, ou querendo oferecer, né? Nesse sentido de não esperar nada em troca, ou algo assim. E a reciprocidade, ela existe nessas relações de amor também, né? Foi uma outra coisa que apareceu lá. Cuidar do outro sem esperar nada em troca é amor. E eu pensei, nossa, eu espero coisinhas em troca, sabe? Quando eu Você tô não numa ama, relação assim que Jéssica? eu Você amo não tanto. ama. O que que você acha disso, Marina? Me fala assim um pouquinho o que que você pensa sobre isso, porque eu fico, né, com essa pulguinha atrás da orelha, que, poxa, se eu amo, eu ofereço uma série de coisas e ações que para mim, né, significam e demonstram amor, mas ao mesmo tempo, se são relações assim próximas e que eu gostaria de me sentir amado, que a pessoa diz que me ama ou algo assim, também existe uma espera de algo ali, não é nem troca, mas uma reciprocidade, sabe? Gente, só uma observação, né? É tão interessante como a gente está falando sobre um tema que está presente todos os dias nos nossos diálogos. Parece que está todo mundo sabendo do que está falando, e quando a gente vai conversar sobre, a gente vê como a gente precisa situar muito melhor a discussão, né, para falar sobre isso, assim. Porque acho que vocês trouxeram elementos muito importantes, né, sobre o amor não ser
essa coisa, esse recurso que às vezes é quase uma caixinha de bombom que a gente vai distribuindo, é um recurso que às vezes é escasso, né? Na verdade, a gente está descrevendo sensações e comportamentos, né, diversos, que envolvem a decisão lá diária, né? Você fazer bem ao outro, você fazer companhia ao outro, mas a gente não pode retirar o amor desse contexto, né? Desse contexto onde ele acontece, de quem participa dessa troca e que envolve necessariamente uma aprendizagem. Então, eu estava até assistindo esses dias uma palestra do professor Hélio Guilherme, ele falava, fazia uma comparação que eu acho que cabe um pouco na nossa discussão aqui. Ele dizia, todos nós nascemos com a capacidade de falar, né? Então, a gente tem esse potencial para utilizar as nossas cordas vocais com esse objetivo de comunicação. Mas o tipo de Uhum. linguagem que a gente vai aprender depende completamente de onde a gente nasceu, da época, né, das trocas que a gente vai ter. Então, essa capacidade de ser sensível ao outro, né, de se afetar pelo outro, de se conectar, é algo que a gente, né, tem já biologicamente. Mas a forma que a gente aprende a amar, né, o que nos contam sobre o amor, é aprendido culturalmente. Então, Total. acho que na caixinha foi legal porque a gente conseguiu entrar em contato com muitos desses clichês, né? Dessas Uhum. afirmações até polêmicas mesmo sobre o amor, que culturalmente a gente entende, porque a gente faz parte, né, de uma mesma cultura. Então, essa coisa do se doar completamente e não esperar nada em troca, parece que existe uma exigência cultural de que o amor ele tem esse formato, né, essa cara. Mas aqui a gente está falando justamente de como a gente pode olhar por muitas perspectivas. Então, pensando, né, numa relação saudável, de conexão, eu acho bem razoável a gente esperar, né, receber também afeto, receber carinho, receber cuidado, enquanto a gente também, né, entrega. Então, para mim, me parece que esse caráter da generosidade faz parte da descrição do Uhum. amor. Não é só o friozinho na barriga, a sensação gostosa de estar ali perto de alguém, não é só a relação de confiança e de amizade que a gente desenvolve, mas essa compaixão, né, existe também. Mas acho que existem alguns limites, né? A gente não pode idealizar tanto assim, senão a gente chega na conclusão de que então não devo amar mesmo, né? Que nem que a gente estava brincando aqui agora há pouco. Total, e eu acho que também me faz pensar o quanto isso recai para a mulher, né? Normalmente, esse papel da mulher que é cuidadora, que ama, as regras sobre mãe, né? Também a mãe ama os filhos, independente de qualquer coisa. Então, assim, o quanto essas regras culturais parecem ainda ser mais cruéis, né, com nós mulheres, assim, o quanto a gente é exigida a ser essa pessoa que sempre está lá disponível com propensão a amar, né? Estou sempre disponível aqui para amar. Independente se eu recebo em troca, se eu não recebo, este é meu papel social. E não, claro que isso a gente não pensa de forma tão consciente, né? Assim, estou neste papel. Não, isso é algo que a gente é aprendido e a gente não reflete de forma crítica sobre isso, enquanto isso implica no nosso dia a dia, né? Quantas mulheres se põem em um papel, se põem não, né? A sociedade coloca, e a gente aprende na nossa socialização a ser assim, a ser cuidadoras, né? Cuidar, estar sempre dando presente, mesmo quando a gente não está num dia bom, mesmo quando a gente que está precisando receber o cuidado, né? Então, o quanto essas regras são muito mais intensas, muito mais cruéis com nós, mulheres. Que vocês acham sobre isso? Lá na caixinha apareceu assim: amor de mãe é incondicional. O maior e o melhor amor da vida, o mais completo. Até aí, eu acho que tudo bem, dependendo da experiência de cada um, eu acho que isso pode caber com toda certeza e cuidado também, né? Mas eu fiquei pensando, assim, o quanto a gente tem regras sobre isso também, né? E depois eu pensei, precisamos de um episódio sobre maternidade. Uhum. Mas o quanto a gente tem regras sobre isso e que o quanto esse amor tem que ser incondicional e tem que ser isso, aquilo, daquele jeito, daquele outro. E isso acaba, muitas vezes, até apagando a individualidade de mães, ou autocuidado, ou quanto elas se sentem culpadas, muitas vezes também,
por de repente sentir outras coisas que são socialmente não aceitas no papel de mãe, enfim, e que são diferentes de amor, por exemplo, né? E, então, enfim, só mais uma coisinha que apareceu e que eu acho que cabe falar agora nesse sentido, né? Dessas diferentes formas de amar e sobre essas relações de troca, e demonstrações, enfim. Muitas vezes isso não é a gente nem, né, a nossa cultura nem abre espaço para questionar, será que realmente eu amo, né, todos os filhos iguaizinhos mesmo? O mesmo amor é outra regra que vem muito forte, né? Eu E acho aquela que coisa, é. né? Se eu amo, eu não sinto raiva. Se eu amo, dificilmente eu posso ficar triste, chateada, tipo, não querer ver o filho, sei lá, na minha frente por alguns segundos. Não, né? As É coisas podem proibido. coexistir. Uhum, parece que tem umas coisas proibidas, né, na experiência de ser mãe, ou, né, mãe especificamente, porque quando eu penso aqui ser pai, eu acho que tem outro leque, né, parece que É, tem outras permissões, né, Marcela? total, e o sentimento de Outra inadequação, né? Do experiência. tipo, como assim eu não tô sentindo o que falam que eu tenho que sentir, Uhum. né? Como assim eu não tô tendo esse amor incondicional aqui nesse momento e falam que eu teria que ter? Por que que eu não tô tendo? Eu tô errada? Eu tô quebrada? O que que tá rolando, né? Então, olha como essas regras, elas implicam na nossa vida, né? Como elas realmente fazem a gente entrar em um bugzinho, né? Do tipo, pera, eu que tô errada. É sobre mim. E eu não tenho coragem de falar sobre isso com ninguém, Exato. né? Assim, eu É. nunca ouvi uma mãe falando publicamente, não, se meu filho fizer tal coisa, eu não vou amá-lo mais. Mas eu também imagino como as pessoas reagiriam caso ela falasse, né? Então, assim, eu acho que às vezes tem uma confusão entre esse amor incondicional como sendo um instinto. E a gente não pode confundir essas coisas, né? Porque é óbvio que no momento em que a mãe passa por uma gestação e que ela está ali no puerpério, ela passa por transformações hormonais, físicas, né? Biológicas, que deixam ela mais sensível, né? No sentido de proteger aquele ser. Mas não significa que imediatamente ela sente o amor. Não tenho dúvida nenhuma de que deve ser das experiências mais transformadoras da vida, né? Não sou mãe ainda, mas eu imagino que seja assim, uma potência e uma relação inédita que se adiciona ali na vida daquela pessoa. Então deve ser extremamente transformador e muito potente. Mas esse amor incondicional, ele também passa por uma construção. E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente toma como uma regra e aí isso vai trazendo sofrimento ali no dia a dia. A gente na clínica vê muito sobre isso, né? Nesse espaço sagrado onde as pessoas podem falar coisas que em outros lugares, né, trariam julgamentos muito negativos. Mas a gente consegue ouvir, às vezes até com muita dificuldade nesse sentido, assim, em relação à maternidade, ainda é muito difícil. Mas a gente consegue ouvir um pouco mais da experiência autêntica daquela pessoa, né? Assim, sem estar sendo tão oprimida por todas essas regras que existem de como as coisas devem ser, de como ela deve amar, de como é a experiência realmente. Ainda mais uma regra, né? Que apareceu ali na caixinha. O amor tudo suporta. Uma regra religiosa, né? Que não diz só sobre amor materno que a gente acabou de comentar, mas acho que isso entra em vários outros tipos de amor. E é uma regra que talvez acabe validando no sentido de afirmando ainda mais, talvez até um sofrimento individual, muitas vezes, dependendo do tipo de relação, por exemplo, em relações abusivas. Não, o amor tudo suporta. Pera, né? Que regras são essas e até onde vai determinadas coisas? E não é questionando, né, religiosidade nem nada disso, mas trazendo um pouquinho para possibilidades de olhar mesmo, sabe? Para sofrimento, por exemplo, que acontece muitas vezes nas relações amorosas e tudo mais. O que vocês acham? E até mesmo em relações diversas, né? Assim, lembrando que Sim. relações abusivas, violência acontecem em qualquer tipo de relação, relações familiares, entre amigos, relações de trabalho, né? Por mais que se ame o trabalho, ame com quem conviva no trabalho, mas também existem relações de violência e abuso em qualquer contexto, infelizmente, né?
E isso a gente precisa naturalizar para tirar as vendas dos olhos, muitas vezes, que essas regras até estimulam e colocam mesmo para a gente, né? Isso, assim, acho que passa por essa discussão da gente perceber numa perspectiva crítica, né? Que talvez em séculos anteriores a gente tinha uma outra experiência, né? E eu acho um pouco perigoso, assim, a gente colocar que o amor tudo supera e vincular o amor sempre a sofrimento, a sacrifício, a abdicação, e nesse sentido, né, as mulheres principalmente, nesse papel de abdicar das necessidades individuais, ele sempre em prol do outro, para que seja configurado como um amor, seja pelo filho, seja pelo marido, enfim, todas as pessoas que estão ali, porque existe um limite, né? Como a gente Uhum. estava conversando, assim, sobre essa compaixão, generosidade e doar ao outro, se doar ao outro. E aí, Jéssica, eu estou roubando um pouquinho aí, que eu lembro de algo que surgiu na caixinha que falava assim: amor é até fazer o jantar do outro, uma coisa assim. Isso, quem ama faz até o prato É, do gente. outro. Então, eu acho legal isso, porque realmente, às vezes você faz pelo outro mesmo, e você fica muito feliz de ver o outro feliz. Do mesmo jeito que você fica muito triste de ver o outro triste, né? A relação de amor, ela tem dessas. Mas existem alguns limites importantes para que a gente não naturalize relações em que eu nunca tenho as minhas necessidades atendidas, né? Eu tolero tudo, tudo. O que que é esse tudo? Perfeito. Então, assim, tem muitas razões que fazem a manutenção de relações além do amor. Muitas vezes a gente olha para isso, né? Então, a gente pode estar falando muito mais de um medo de ficar sozinha, de um medo de ser julgada, de um medo das perdas de papéis sociais importantes, né? Do que necessariamente o amor. Então, eu acho que trazendo um pouco do que a Rai colocou, né, sobre relações abusivas, eu acho que esse tipo de regra que a gente recebe desde muito cedo, assim, do lute pela sua família, lute pela sua relação, eu acho que, por um lado, é importante no sentido de, ó, existem, o casamento é das experiências também mais complexas que a gente vai viver, né, e aí trazendo para essa conjugalidade. Então, é claro que a gente vai precisar fazer constantemente ajustes importantes, mas existem limites. Se a gente perde de vista, a gente acaba ficando muito vulnerável a situações de violência, né? Que a gente vê diariamente que acontece. Total, né, gente? E amor é oposto à violência, é oposto ao abuso. E a gente Uhum. tem que falar essas coisas que são óbvias, né? Assim, que às vezes não é tão óbvio para o outro. É o oposto, né? A gente não pode confundir. Não é saudável, não é amor, não é cuidado, né? A violência com o outro, o abuso, passar dos limites do outro. Então, assim, para mim, o amor, ele vem muito desse lugar de cuidado, né? Da gente estar nutrindo a relação. E eu quero até rir quando eu falo nutrir, porque é uma palavra que a gente usa muito aqui no nosso dia a dia, eu e as meninas, né? De nutrir a relação e tudo mais, mas né? Então, assim, vamos fazer com cuidado, com carinho, que é o oposto de violência, né? Acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Marcelinha, e na hora que você fala do ultrapassar os limites, né? Eu vejo muito assim o quanto que a violência e os abusos, eles, em qualquer relação, né? Eles estão muito relacionados a não ter voz ou não dar voz aos envolvidos das relações. Então, seja Total. qual for, né? A relação que a gente tiver, a gente ou a gente se calar ou calar o outro, né? O limite Isso. do que o outro está falando, do que ele consegue, do que é muito, do que é pouco. E assim, Uhum. E muitas vezes, né, justificando, falando que quem ama, né, aceita, quem ama vai tolerar até o fim isso. Gente, vocês ouviram sobre o Billy nos outros episódios e no momento ele tá cavando e tossindo. Então, se vocês ouvirem, a tá gente tudo só bem, a gente distrai. aceita. Vocês A Nosso gente... aceitam? mascotinho. Tá aí, né? Aceitando aí o amorzinho dela, do Uhum. jeito que tá nesse momento. Mas olha, eu Sim. acho
complementando por um outro lado isso que a gente está conversando sobre vincular o amor a sofrimento, tem uma outra coisa que apareceu e eu acho que é isso, né? Vai fazendo um contraponto. Amor é amor, cada um ama do seu jeito, que se sente e faz o outro feliz. Beleza. Só que eu fiquei pensando num ponto de se responsabilizar pela felicidade do outro. E talvez a gente possa fazer algumas coisinhas que a gente sabe que o outro fica feliz, ou que deixa o outro feliz. Mas se responsabilizar para que o outro esteja ou seja feliz, eu acho que é um peso grandioso, assim, e que muitas vezes pode até ultrapassar nossos limites, se essa regra estiver muito forte, ou enfim, não estiver dando espaço para individualidade, por aí vai, né? E outra, né, Jéssica, assim, eu me responsabilizo pela felicidade do outro, eu me desdobro pela felicidade do outro, e quando ele não fica feliz com todo esse esforço que eu faço o quê com a minha frustração, né? Com o meu ressentimento. É como se não Uhum, existisse. E esses sentimentos, esses outros sentimentos, eles fazem parte de qualquer tipo de relação. Inclusive, quando a gente fala de amor, eu acho que a gente está necessariamente, assim, tentando colocar uma lupa para enxergar o amor, mas tem milhares de outros sentimentos ali coexistindo, né? Então, eu acho que essa resposta que apareceu na caixinha, ela é interessante porque traz essa perspectiva de que a gente aprende a amar, né? Então, assim, amor é amor, tá? Cada um de nós vai ter um padrão, e inclusive, né, padrões Uhum. diferentes para também relações diferentes, como a gente estava falando, né, do cachorro, do marido, enfim. Mas acho que é muito importante a gente encontrar esse limite, assim, que a gente observa sempre essa reciprocidade, né, de entrega nessas relações de amor, senão a gente acaba caindo num desequilíbrio perigoso. Marina, e essa sua fala me traz muito uma noção de conexão com quem a gente está amando, né? Por exemplo, então, quando eu estou dando aula ou quando estou atendendo principalmente casais, eu sempre tenho uma pergunta que me vem, né? Será que o amor que está saindo daqui está chegando lá? Porque, assim, às vezes tem casos de que os pais estão falando, nossa, eu amo muito meu filho, aí eu chego na escola e falo, filhão, não sei o quê, vem cá, dá um abraço no pai, faz aquele escândalo, e o filho morre de vergonha, ou a filha morre de vergonha, né? Então alguém vai fazendo uma vozinha específica que faz muito sentido, que é demonstração de amor em casa, mas na escola o filho ou a filha não está se sentindo nada amado, vem muita vergonha, como você estava falando, vem um misto de emoções que a última coisa que a pessoa vai se sentir é amado, mas os pais estão falando o quê? Mas eu tô te amando desse jeito, mas isso é muito amor e carinho, porque tem uma pessoa ali no orfanato que não tem nada disso, você devia estar me agradecendo por isso. E aí vem uma série de invalidações, ou então, mas fulano né, o outro filho, ou então outra pessoa, mas olha, nem reclama disso, nem faz. E aí gente, é nó em cima de nó. Vocês percebem? Uhum, sem Socorro. dúvida. E aí, Total. E eu fico pensando, Rai, te cortei agora, mas eu pensei aqui agora que como também às vezes isso se transforma. Eu, por exemplo, quando era adolescente, aí teve uma vez, gente, que minha mãe chegou assim na sala depois de um tempo de viagem, abriu os braços na janela e falou, ela me chama de mamãe às vezes, né? Ela me chamava de mamãe. Ela, mamãe linda, cheguei na frente da turma inteira, assim. Aí eu fiquei, gente, que vergonha! Oh, meu Que Deus. absurdo! E Sim. hoje, assim, eu olho, eu fico, gente, nossa, minha mãe foi mó carinhosa naquele momento comigo, sabe? Eu gostaria de receber esse carinho de novo, hoje, né? Hoje porque eu é outro olhar, né? é outro olhar, é outra vivência, se transformou isso, né? Então, assim, hoje seria de outra forma. Eu acharia engraçado e retribuiria, né, o que ela estaria fazendo naquele momento. Então, assim, como isso se transforma também com o tempo, né? Porque quando a gente é criança, adolescente, tudo mais, é um outro mundo, É, né? São outras preocupações, é um outro olhar. Então, como o amor, ele se mostra de várias formas, ele vai se modificando ao longo do tempo, né? Ele vai criando um novo formato, a sim. depender das nossas experiências, das nossas vivências. Então, assim, que bom, né, que ele também se transforma.
Sim, que bom que ele muda. Nesse contexto mais específico de conjugalidade, né, de relacionamento, que vem duas pessoas de famílias diferentes, com histórias de vidas diferentes, com aprendizagens sobre manifestar o que está sentindo e se comunicar de maneiras distintas e querem, né, viver juntos, dentro da mesma casa, tomando decisão, né, durante 20, 30, 40 anos, sem se dar conta que tanto a gente vem já das nossas histórias, né, muito diferentes, como essas transformações elas também vão acontecer ao longo da relação, né? É difícil a gente permanecer igual. Estou muito curiosa para terminar de lembrar e fazer as relações com as outras frases da caixinha, gente, porque olha só como que tem vários nozinhos que Uhum. a gente, se a gente for mergulhar em cada um, a gente vai ficar realmente horas aqui, porque Dá um para um episódio. exatamente. Sim. Inclusive, o próximo que eu pensei já tem a ver com o que a Marina acabou de comentar, assim. Quem ama abstrai os defeitos que sabe que não vai mudar no outro. Aí eu fiquei na dúvida do que abstrai seria, né? Tipo, abstrai é fingir que não existe, é viver de Ignora. qualquer jeito, é superar a Desistir, qualquer né? custo, é desistir. Mas entra nisso, assim, são pessoas com histórias diferentes, características diferentes. E se for numa relação, assim, de conjugalidade, enfim, em que os defeitos vão aparecer, obviamente. Quanto mais você convive com aquela pessoa, mais vocês se conhecem, né? Então vai surgir, todo mundo tem defeitos. E aí abstrair em que sentido, né? Porque daí eu começo a imaginar o quanto é saudável, até onde, o que fazer, o que, né? Enfim, eu acho que realmente a gente não vai ter controle sobre a mudança no outro, de algum defeito que às vezes incomoda. Mas abstrair tem Acho que entender que até onde são os nossos limites, né? Isso já. abstrair é uma palavra muito forte, né? Assim, nem sei se desejável também. Porque talvez seja mais próximo da aceitação de quem é aquela pessoa. Quando a gente conhece alguém, é como um quebra-cabeça, né? A gente tem algumas peças ali e aí a gente vai complementando, só com coisa boa, né? Nossa projeção é só, ah, essa pessoa é incrível. E aí, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai entrando em contato com características que às vezes nem são defeitos puramente, porque, mas para mim, né, de alguma maneira aquilo me incomoda. E aí a gente tende a tentar achar que tem solução, né? Então, não, aquilo ali vai mudar. Essa noção de defeito é interessante porque a gente atribui a outra pessoa, né, o parceiro ou a parceira, uma característica defeituosa num objeto é consertável, né? É algo Hum. que está quebrado, é algo que está errado, e é uma Sim. característica num ser humano, né? Que pode ser mudado, pode ser aprendido algo diferente, pode, mas não necessariamente vai acontecer isso, né? E não necessariamente tem um erro ali e tem um Hum. problema a ser consertado, né? Algo que está quebrado ali. Muitas vezes não, é uma característica. Aí Marina está entrando aí para a seara da aceitação, que envolve realmente, tá, essa é uma condição e como que eu vou me relacionar com essa característica. E aí Uhum. vamos nos virando todos nos 30 porque quem tá numa relação amorosa, por exemplo, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Não, gente, para sempre. Uhum. É a única coisa que vira. Eu tava falando isso antes da gravação. É a única coisa que é para sempre. São as mudanças, né? E olhar, né? O que a gente vai fazer diante desses conflitos, dessas diferenças, dessas. O que a gente precisa fazer para adaptar, para aceitar, enfim. Perfeito. Eu acho que só um lembrete que vale a pena a gente sempre pensar nesse sentido da aceitação, assim, do que a gente chama ou acha, né, de defeito, digamos assim. Tá bom, mas e o que é inegociável também, né? Pode ser que tenham características que você olha e fala, nossa, eu não consigo lidar, me causa sofrimento, ou ultrapassa algum limite, né? E aí a gente para para pensar, que é bem o que a Rai falou. Tá, o que que eu posso agir diante dessa característica? Né? O que que eu posso fazer? Onde isso me toca? O que que dá para fazer com relação a isso? Porque talvez a gente precise realmente entender onde é inegociável para gente nessas relações, né? Não dá para fazer isso se a gente não se conhece, né? Então, dentro
dessa experiência de se relacionar, às vezes a gente esquece que a gente precisa se conhecer. Então a gente fica muito mais nessa cobrança sobre quem o outro deveria ser e não se faz a pergunta que nos levaria, né, para uma resposta mais próxima, assim, de uma qualidade de vida mais alta, eu acho, até, assim, que é, poxa, o que que é negociável para mim? Eu consigo lidar com essa característica, que para mim é um defeito, mas para aquela pessoa talvez ela tenha até ganhos com aquilo, né? Não é Uhum. por acaso que ela tem aquela característica, ela tem a história dela, aquilo ali tem uma função importante para ela. Então, eu preciso também desse equilíbrio entre o que que eu vou colocar como uma necessidade, às vezes como um pedido até, né? O que que eu vou comunicar que é importante para mim, mas com essa limitação de que nem sempre o outro vai conseguir me entregar. E aí a gente vai para essa área da aceitação, e aí às vezes tem, né, tem uma máxima, assim, o amor tem que doer, né? O amor dói. E aí eu não acho que o amor dói. O amor é ótimo, é incrível, mas dentro de uma relação tem muito mais do que amor, né? Tem outras Com certeza. experiências ali, tem outros sentimentos. Então, uma relação não é massagem. É igual a terapia, eu brinco. Terapia não é massagem. Se relacionar também não é massagem. É Amei. gostoso, é uma delícia, é maravilhoso, mas também é muito difícil, gente. É muito difícil, né? Nem sempre vai ser gostosinho, né? Então, Ah, assim, e também como o inegociável, ele também pode se flexibilizar, né? Dependendo de Sim, várias coisas que podem acontecer sim, numa dinâmica sim. de relacionamentos. Então, assim, como o inegociável pode se transformar ali dentro de um casal, amizade, família e tudo mais. Então, é isso que é legal, né? O mutável, a flexibilidade disso, a transformação disso, a gente se permitir a não se fechar simplesmente em regras e falar, é só isso. Fora disso, eu não uhum, aceito. uhum. Tá, mas a vida acontece, a gente muda, e o quanto a gente está aberto a renegociar o que era inegociável, né? Com Então, quem olha está só. diante da nossa frente naquele momento, Uhum. né? Perfeito. Perfeito. A gente tem Agora, olha nossos só. limites, né? Mas na experiência a gente tem um outro tipo de vivência. Então a Exato. gente consegue Totalmente. ver outras perspectivas também. Só vivendo, experienciando pra gente e se flexibilizando. Acho que essa é a palavra que a Marcela usou e que mais se Uhum. adequa mesmo, né? Só se jogando. Tem que sentir o frio na barriga da queda livre. Não tem jeito. Tem. Agora, olha só. O amor é cego. E aí? É mesmo? Acho, sabia? Eu acho que a paixão é cega. A paixão é míope, que é uma beleza, Uhum. né? Mas o amor, eu acho que o amor ele enxerga demais. Uhum. E aí, às vezes, é, é isso. O amor, a experiência de amar, acho que passa muito por essas duas palavras que a gente colocou aqui, né? Aceitação e flexibilidade. Porque é quando você conhece a outra pessoa, né? E quando você vê de perto e aquilo, tudo que acontecia vai se consolidando e aquela relação vai se ampliando em intimidade. Então, eu acho que o amor não é cego. A paixão que é. Mas o que que vocês acham? Concordo super. Sem acrescentar nem tirar nada. Pois é, É, eu nunca tinha pensado nisso, que paixão é cego. E realmente, né? A gente fica é. cego ali de paixão e a gente só vê aquilo, a gente só quer ver, consumir aquilo de tão apaixonados. E realmente, né? A paixão que é cega. O amor realmente, eu acho que ele enxerga demais. A vista dele tá ótima, na verdade, Tá. assim. Isso Gente. é uma cegueira que dá e passa a paixão, né, gente? Não dá para ficar muito É, tempo, Claro. não. que bom Acho que tem um prazo de validade, né? Se Que não, bom. socorro. Exatamente. o início do relacionamento, acho que tem um viés de confirmação, né? Sim. Aquela pessoa escuta aquela música, nossa senhora, olha só que pessoa interessante, ela gosta da mesma coisa que eu, e de repente, né? Você vai construindo uma narrativa muito precipitada, mas que eu acho que não tem muito como ser diferente, né? É Não. aquela novidade e existem transformações ali, até neuroquímicas, né? Acontecendo quando você está diante Sim. daquela pessoa que está despertando tantas sensações prazerosas. Mas é isso, não dá para conhecer a pessoa imediatamente, né? Ninguém é tão simples assim.
Não dá, a gente não Não dá. conhece nem. É muito mais. É uma experiência muito mais complexa do que isso. Não, gente, eu tô numa relação há mais de 12 anos e a gente vai se conhecendo até hoje. As meninas aqui, a Ana Marcela também tem relacionamentos bem longos. Com certeza, vocês vão se conhecendo cada vez mais, né? Porque a gente muda, eles mudam. E a relação Sim. vai mudando e a gente vai, né? Enfim, essa mudança constante. E aí tem até uma outra coisa que apareceu. Os opostos se atraem. Tô Mas, né, provocativa Marina já foi hoje. falando, a gente vai encontrando semelhanças enquanto a gente está conhecendo alguém, se apaixonando, aquela coisa toda. Mas e aí? Né, essa regra aparece tanto, né? Talvez mais assim no senso comum, mas uma regra que eu vejo bem, bem frequente, assim. Ai, Você podia até gente, se essa me perguntar, né? irrita um pouco, sabia? Essa me irrita um pouquinho, eu não vou mentir. Porque vamos Conta. pensar, gente, o que que mantém a gente às vezes nos relacionamentos, o que que faz a gente aprofundar nos relacionamentos? Às vezes é ter valores parecidos, ter olhares parecidos. Então, sim, não quer dizer igual, tá? Não quer dizer que é 100% tudo igual. Não é isso que eu tô falando, mas é ter uma direção, né? Uma direção que leva para um caminho que pra gente faz sentido, por exemplo, um relacionamento. Porque se eu tiver um olhar muito diferente do que é, por exemplo, me relacionar com o outro, como é que a gente se encontra no meio do caminho? Porque assim, eu vou ter necessidades, outro vai ter outras necessidades, ninguém conversa sobre isso, não se encontra no meio do caminho. E como é que tem um relacionamento, entende? Então, eu acho essa regra assim, ai, gente, não, não é bem assim. É muito comédia romântica, né? Muito, eu tô numa comédia Aquele romântica nesse roteiro momento. bem controlado, assim. Porque eu acho que se os opostos se atraem, talvez eles não fiquem juntos. Porque Uhum, tem também, acho que, alguns critérios que a gente pode olhar, assim. Eu acho que se a gente olha para os casais que estão perto aqui da gente, né? E pensa quais são os casais que estão há mais tempo juntos, numa relação de qualidade. São pessoas super diferentes uma da outra, ou são pessoas mais próximas? E aí, talvez em termos de valores, mais até do que de personalidade, né? Às vezes você é uhum, uma pessoa muito mais comunicativa, extrovertida, e você se relaciona com uma pessoa muito mais tímida. Isso não é necessariamente um problema, porque vocês têm afinidade, vocês olham atitudes políticas, religiosas, né, sobre a vida, sobre as pessoas que são mais semelhantes. E vocês olham para um mesmo tipo de caminho, de futuro, e aí eu acho que é um terreno muito fértil para a relação se desenvolver bem. Mas, se são pessoas super diferentes que pensam, né, sobre a vida de uma maneira muito diferente, que desejam levar a vida também de formas distintas, acho muito difícil conseguir se manter num relacionamento longo, pelo menos saudável. Acho bem complicado. uhum. Isso está tão na cultura, né? Eu tava pensando aqui numa música, gente, da minha adolescência. Não sei se vocês já Hum. ouviram da Avril Lavigne, que ela fala assim: ah, ele era skatista, ela era Aham, bailarina, eles se Sim, apaixonaram. O que mais vamos falar sim. sobre isso, sabe? Sim. Assim, gente, Cadê a continuação dessa música? O que que aconteceu? o que aconteceu com esse casal, hein, gente? Ah, É é isso. porque ninguém pensa sobre isso, né? É exatamente isso, cara. É sobre a gente questionar essas regras que são colocadas, né? Porque muitas vezes a gente se vê seguindo essas regras ou querendo seguir essas regras, e de novo volto para o se sentir inadequado, se sentir, né, Uhum. o estranho, porque que comigo não é assim, e a gente não fica sensível ao que está acontecendo. E o pior, às vezes a gente fica se colocando em relações assim, né? Romantizando esse desencontro, que Total. na verdade, assim, vai se transformar numa relação que pode ser super emocionante, que pode ser super dinâmica, até divertida inicialmente, né? Porque querendo ou não, talvez você conheça alguém que tem uma característica, ou que tem uma vivência que é super interessante, mas que não é a sua, né? Que não é algo que você gostaria de viver, mas você admira. E aquilo atrai. Mas a manutenção de um relacionamento são outros 500. E aí, Marina, assim, não sei se para vocês também, meninas, faz sentido, mas é algo que parece muito voltado para uma perda de conexão com consigo mesmo, sabe? Com a própria pessoa. Assim, o que que é amor para mim? O que que é, sabe, a troca de afetividade para mim? O que que é, qual é a relação que está aqui na minha frente? É uma perda também
da sensibilidade do que está acontecendo aqui nessa relação, né? Então, quando a gente se conecta muito com essas regrinhas, com esses manuais do que é uma amizade, que a gente falou tanto no episódio, né, das amizades, do que é um relacionamento amoroso, de como que tem que ser a relação com a mãe, com a família, a gente se perde da própria relação e da própria experiência de quem se é e de onde eu tô no mundo, né? E aí não tem como, né, gente? A gente precisa voltar para o momento presente, onde estamos pisando, no aqui, no agora, quem somos nós, o que estamos buscando, né, nesse momento, que é uma transformação, aí um fluxo na nossa flexibilidade aí toda de aceitar que as coisas se transformam, mas é uma perda assim da conexão tanto de si mesmo como da própria relação ali que está naquele momento único, né? Quando a gente se Uhum. conecta muito com algum manualzinho, alguma regra específica. Pensando em manualzinho, tem mais duas. A Rai falou e eu lembrei de uma experiência minha. Anos atrás eu tinha terminado uma relação e aí eu estava em terapia e me passou, né, uma dúvida sobre, ai meu Deus, não, acho que eu amo, peraí, quero voltar atrás. E aí meu terapeuta da época falou assim, Marina, vou ser bem diretiva agora com você. Não acho que tem amor nessa relação. Você já prestou atenção em como você se sente sempre que você tá com essa pessoa? E aí eu falei, caramba, eu me sinto insegura, eu me sinto triste, eu me sinto pisando em ovos, eu me sinto deixada de lado, eu não me sinto bem mesmo. E se conectar com o que a gente sente é uma dica valiosíssima quando a gente aprende a fazer isso, né? Porque traz assim cor para a situação que às vezes no formato não dá para a gente ver, né? Não dá para a gente saber, mas quando a gente se conecta com o que a gente está sentindo, poxa, não, peraí, né? Tem É um algo aqui mapa, que não me é satisfaz. um mapa do tesouro, é um Sim. mapa. A gente encontra realmente respostas olhando, né, para essas dicas. Que legal, Uhum, Marina. sim. Obrigada por falar isso, esse pedacinho tão Você íntimo foi da sua um vida. texto antecedente para que eu lembrasse Ai, que disso. incrível. Você evocou essa memória, Rai. Mas fica Obrigada. a dica terapêutica para todo mundo. Sim. Agora eu tava falando, né, a Rai mencionou dos manuais e tal, e aí tem mais duas coisas que apareceram na caixinha, eu acho que vale a pena a gente complementar, no sentido de que pareciam que eram regras sobre o que é o amor também, né? Mais algumas. Então, duas. Uma, o ciúme é um sinal de amor verdadeiro, e a outra, amor sem sexo é amizade. Tem a música aí, né, Rai? A música Uhum. da Rita Lee, né? Que nada mais é do que um manual, né, gente? Amor e sexo. É, tem várias. Aí tem a complementação. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Sim. Enfim, mais regrinhas. É, e vamos lembrar que essa música é uma manifestação da cultura, né? Então, Uhum. já é algo, né, evocado por toda essa compreensão cultural e também reforça ela. Mas voltando para o ciúme, também a gente esquece que faz parte de uma construção, né? Sim. O ciúme é um outro sentimento que está envolvido com o medo de perder, o medo de ser abandonada, né? De ser trocada. E é muito comum que a gente veja que acontece em várias relações, né? O ciúme. E às vezes até nessa nossa aprendizagem, isso está muito fortalecido, né? Que se a pessoa não tem ciúme de você, então logo não tem amor. Mas na verdade, embora às vezes possa aparecer junto, um não tem relação causal com o outro, né? Ou nem necessariamente uma correlação. Eu tenho ciúme de pessoas ou de pessoas, né? Vou colocar, né? Meu cachorro também é um contexto aí para o meu ciúme, mas do que é importante para mim. Então, do que eu tenho medo de perder. O ciúme ele aparece muito nesse contexto, né? Mas não necessariamente, assim, e a pessoa que eu amo em geral é uma pessoa importante para mim, né? Mas não necessariamente o meu amor está condicionado ao tanto de ciúme que eu sinto. Porque o meu ciúme ele pode estar muito mais relacionado com
uma relação bem inconsistente que eu tenho com aquela pessoa, ou com um padrão de insegurança, né, de baixa autoestima, que tem a ver com outras experiências do que com o amor que eu sinto por ela. Então, por mais que a gente aprenda muito, faça parte dessa aprendizagem, né, o ciúme quase como uma prova de amor também, eu não acho que essas duas coisas, elas têm uma correlação. É, Faz é, é, sentido? faz total. Eu até estava lembrando antes do episódio começar, mas essa parte do ciúme já remete muito de uma música dos Paralamas, que é Saber Amar. Tem um pedacinho que fala muito sobre a tentativa de controle, né? E para mim, o ciúme, muitas vezes, dependendo da forma como é demonstrado, como é se comportado, né, com o sentimento de ciúme, é uma tentativa de controle, né? E a música fala bem isso. A quem não veja a onda onde ela está, e nada conta o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Uhum. E também tem um pedacinho muito legal que trazia lá do que a Marcela falou no início do episódio, que a Marcela relacionou com a forma de amor materno, mas que cabe em todo tipo de relação, né? Que quando a música fala saber amar, saber deixar alguém te amar. Então, quando a gente deixa alguém amar a gente, isso também é uma forma de se amar também, né? Tanto amar a si mesmo quanto amar o outro, permitir que o outro ame a gente. Amo essa música, gente, por isso que eu Uhum. já estava com ela na cabeça antes mesmo do episódio começar. Mas para mim o ciúme e a tentativa de controle minimamente andam juntinhos. Para vocês também? Uhum. Total, total. Quando vocês falam nos filmes, veio a palavra controle também, assim. O quanto a gente coloca um valor, no ciúme, como se aquilo representasse o tanto que o outro, um termômetro, né? Do tanto que o outro me ama. Será que isso também não é uma dica, que nem vocês estavam colocando, de como anda esse relacionamento, né? De tão inseguro, às vezes, que a gente está nesse relacionamento. O que que a gente quer controlar, né? Então, assim, eu acho que é uma dica para se olhar, tá? Então, como é que anda essa relação hoje? Mas eu estava Uhum. pensando, enquanto vocês estavam falando, ai, como a gente às vezes não sabe receber o amor, sabe? Sei, tudo a ver. Como é difícil às vezes receber o amor. Se O No quanto. permitir, episódio né? anterior, eu falei, né, que eu não queria me deixar ser cuidada por vocês, Aham, amigas. exato. Assim, como às vezes é difícil para a gente receber o amor, entende? Assim, e como é difícil a gente às vezes falar, nossa, eu preciso ser amado agora, eu preciso desse cuidado agora, eu preciso do outro agora. Então, assim, é muito complexo, né, amar. Estava pensando enquanto vocês estavam conversando, assim. Como passa por várias coisas da nossa vida, várias experiências da nossa vida, e como a gente às vezes só quer calar algumas coisas também que estão dentro da gente enquanto a gente está numa relação, né? E a gente às vezes perde a oportunidade de amar, de ser amado e de simplesmente, né, estar aqui com o outro, independente Sim. do que representa o amor. Ai, adorei. Lindo. E acho que tem algo que você falou também, Marcela, para a gente se deixar amar, a gente tem que se mostrar. Às Uhum, vezes até partes que a gente nem não queria que ninguém visse, nem a gente mesmo quer olhar, né? uhum, Então é uma vulnerabilidade grande, assim, não, total. não é tão simples, né? Não é só a massagem, né? Não é só... Uhum, Eu tô falando isso porque eu adoro massagem, eu sei que tem gente que não gosta, mas para mim massagem é assim, É é o vida. resumo da boa experiência, da experiência incrível. É, mas é isso, nem sempre é fácil também receber amor, não, né? É. não é. Não. E acabou que a gente se voltou, né, para os outros sentimentos relacionados ao amor e não falamos da outra parte da música, né, que a gente comentou. Sim, essa música fala muito desse tipo de amor, né? Bem específico das relações amorosas, afetivas, afetivos sexuais. E não sei responder. Pensei. Assim, amor sem sexo é amizade? Porque a amizade também é uma relação de amor, né? Também envolve Uhum. amor. Isso é um problema?
É pra responder? Eu amei o silêncio terapêutico, não Gente, terapêutico se nesse for, momento. É porque Sempre passou rola. tanta coisa na minha A cabeça que Rita você ali pensando, explodiu a nossa cabeça. gente, para mim é muito claro, combinado não sai caro. Tá consentido, tá de boa. Vamos exato. seguir. E a gente não tem nada a ver com as relações uns dos outros, a não ser que quem está dentro da relação consentindo, tá, ok. Se é amor com ou sem sexo, sem vontade, é violência e abuso, tá, gente? Mas não necessariamente todo sexo precisa ter amor, mas precisa ter vontade, necessária, pode ser só paixão, enfim. A gente precisa questionar, e aí Marina trouxe uma palavrinha que é fundamental, que guia aí o nosso mapinha do tesouro, né? A gente tem uma visão crítica sobre todas essas regras que acabam sendo impostas ou colocadas para a gente ao longo da vida. Mas o silêncio foi terapêutico mesmo, assim, para mim vem muito claro, assim, qual é o combinado, né, de quem está se relacionando. Vamos conhecer. É combinado, não é combinado? Perfeito. E a gente tem que pensar também sobre a sexualidade, né? Tem pessoas que Uhum. simplesmente não se interessam por sexo. E não quer dizer que não tem amor, não tenha relacionamento, é simplesmente algo dela, entende? Então, assim, somos muito complexos, gente. Vamos tentar abrir mais essas caixinhas, né? Assim, tem tanta coisa nesse mundão, né? Assim, tantas experiências que às vezes a gente quer sempre dar uma resposta, categorizar e tudo mais, mas a gente é tão diverso, sabe? Então, olha só, isso que é a beleza da coisa, assim. É a Às gente. vezes. É, exatamente, a gente vai conviver com nó, então aquilo que para uns é um nó, para outros não é nó nenhum, gente. Não é nó Exato. nenhum, só isso. Uhum. Eu só queria, assim, salientar a importância dessa discussão sobre a diversidade. Cada vez mais a gente fala sobre isso, mas isso sempre existiu. Então, hoje eu acho que a gente tem muitos formatos de relacionamento com ênfases, né, variadas também. E é importante que a gente respeite isso, né? Nem tudo que é. Porque eu quase respondi o que é pra mim. Quando você falou, amor sem sexo é amizade, eu quase respondi o que é pra mim. Mas assim, eu acho que não cabe falar da experiência de todo mundo mesmo, né? Ainda bem que a gente tem tido cada vez mais esse insight, a oportunidade, o movimento político até, né? De conversar sobre isso, sobre essas relações que às vezes não vão envolver sexo. Ou outros tipos de interação sexuais, que também são sexuais, mas não necessariamente padrão, né? Do jeito que a gente aprendeu. Mas só isso que Sim. eu queria apontar, mas vamos é brega. O amor é brega? Gente, eu acho que é um pouco. Eu acho que pode ser brega, sabe? Assim, E se for, tá Pô, question. brega pra ok. quem? O que que é ser brega? Brega pra Uhum, quem? É. Resumindo, gente, cada um ama do jeito que quer, que pode, que consegue, e que tá confortável e saudável. Me veio na É. cabeça aquelas loucuras de amor, sabe? Uhum. Que chega Carro aquele de som? carro cheio de balão. não, mas aí carro de som é brega, gente. Olha, tá nas minhas categorias de Sendo amor caixinhas, ou eu vou não, colocar na caixinha brega. Então Ai, vamos pro gente. próximo. Mas tá lindo, respondi. Brega, mas se for brega também não tem problema, né? Para É algumas pessoas não vai ser isso. brega, então é Exato. isso. Felizes para sempre. Conto de fadas, né? A gente não assistiu o depois dos filmes. O é, problema foi exatamente. esse. Negociando para sempre. Parece mais Gente, apropriado. Eu tava vendo Orgulho e Preconceito, porque gente, é um clássico, né? Orgulho e Preconceito, aí eles mal se tocam e é uma Uhum. paixão, um não amor. conheço. Ai, é um filme de época, né? Uhum. Então é uma história romântica, acho que é inglês, é um romance inglês e tudo mais, e tem um filme. Anotado. Uhum, tá, Anote, você vai adorar este filme, ou tá. não. Mas assim, né? Com todos os clichês possíveis e impossíveis e tudo mais. Enfim, eu adoro esse filme, né? Desde a minha adolescência, eu assisto toda vez, uma vez por ano, pelo menos. Uhum. Só que tem uma cena dos créditos, que são eles depois, né? E como eles são apaixonados e tudo mais. E aí eu fico me questionando, né? Assim, será que foi assim mesmo, gente, para todo sempre, né? Assim, como é que foi depois com a convivência? Como foi depois que eles se conheceram de verdade? Porque eles mal se conhecem, né? É aquela coisa assim, tiveram poucas conversas em festas, nunca tiveram uma conversa profunda e coisas do gênero, não se conhecem tanto.
Então, assim, é muito a ideia, né, do amor romântico, o amor, né, Uhum. que vai durar para sempre, que vai chegar aquele príncipe encantado e vai resolver tudo, enfim. É, é o que a gente vê, né, nos filmes desde a nossa infância. Filmes, Hum, novelas, algumas livros. Uhum. séries, livros. Escuta, né? Eu escutei a minha vida inteira que eu tenho que casar e fim da linha. O Uhum. negócio é que eu Fim da tô na linha. idade agora dos divórcios, né? Das minhas amigas. Houve a época do casamento, agora tem muitos divórcios acontecendo. Sim. Assim, vários deles é a melhor opção mesmo do momento, né? Me dá uma certa claustrofobia, assim, ser felizes para sempre, porque é uma ideia congelante. Eu espero ter um casamento muito feliz na maior parte dos momentos, para sempre, mas tanta coisa pode acontecer, né? Eu não acho que o Uhum. para sempre valida o amor. Eu acho que pode ter, né? Eu já tive várias relações de amor que acabaram. E não é só felizes para sempre, né? A gente estava falando de todos os outros sentimentos que envolvem as relações. Então, felizes e com raiva, e tristes, e Aham. desapontados, e amorosos, E tantas negociando, né? coisas. Como diz a Rai. Uhum. Exato, para sim. A diversidade está Diversidade. aí. O amor saudável existe para a gente ir finalizando essas caixinhas. Com esperança, né? Construção, construção, Terminar com construção. esperança. Isso sim é para sempre, gente. A gente tem que sempre construir saúde, né? E aí não tem um trem estático nunca para saúde, né? Né? Eu acho que o amor saudável, só que é menos caracterizado por um formato, que é, sei lá, o formato do casamento, que envolve uma convivência ali diária, ou por uma relação até de mãe e filho, né, que é de alguma forma específica, eu acho que não tem a ver com forma, tem a ver com respeito, tem a ver com aceitação, com flexibilidade, palavrinhas mágicas que a gente falou tanto aqui, né, e que trazem paz para as relações, né? Então, acho que se a gente combina o amor com essas outras experiências, a gente está próximo, né, de um amor saudável. Não tinha forma melhor da gente fechar essas caixinhas. Que é o que a gente falou no início, né? A escolha diária, as ações que traduzem esse amor, né? E assim a gente vai construindo um caminho minimamente saudável e que possa se manter saudável ao longo do tempo. Nada Marina, que estático. delícia ter você. Nada estático, Rai. Ai, gente, eu amei estar aqui hoje. Vocês E a gente gente amaram? realmente amou amou você. você Nós aqui. A gente amamos, quer você mais aqui nos com próximos. Ai, vou certeza. adorar. Vou adorar me fofocar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Sim, A gente foi sempre uma sai muito Amamos. delícia. transformada. Seja sempre muito bem-vinda. Dá pano pra manga aqui, essas caixinhas, né? Que o É o pessoal amor, mandou. é o amor, gente. É o amor. E a Marina também. É o amor e a Marina. Ai, gente, Muito muito amada obrigada. também. Ai, obrigada. Olha aí como é brega, tá vendo? Tem É jeito brega. A não. gente é Não, brega, gente. e que seja, né? Não. Eu amo. Não, pode mandar um carrinho de som aqui pra minha casa. A loucura de amor, vou adorar. Não manda pra minha, não, hein? Ai, gente, que delícia. Obrigada, Marina. Mas antes da gente encerrar, eu queria também lembrar com as meninas, né, do nosso encontro que tá chegando. Eba. E é claro que a gente tem aí uma convidada já confirmada para anunciar para vocês. Fala, Marcelite, você ia falar? Uma das nossas convidadas, né, no nosso encontro entre nós, que vai acontecer dia 11 e 12 de novembro, é a nossa amorosa Marina, a nossa Uhum. amada Marina, que estará lá com a gente nesse fim de semana. E além da Marina, o João, que também estava no nosso episódio anterior, é um outro convidado. Então, teremos esses dois que vocês conheceram um pouquinho aqui com a gente, lá no encontro entre nós. E aí, Rai, o que mais a gente tem do encontro? Gente, dias 11 e 12 de novembro, estejam aqui com a gente em Brasília. Vai ser realmente uma chuva de momentos importantes para a gente experienciar, viver juntos, com muito amor, amorosidade, afetividade e trocas. A gente está preparando uma programação bem especial para a gente viver aí
nesses 2 dias, tá bom? Perfeito, gente. Mais informações no link lá no nosso Instagram. E a gente se encontra no próximo, não é isso, meninas? É Isso isso, aí. obrigada, gente. Eu amei o nosso episódio. Também Muito amamos. obrigada, Um beijão. queridas. Até mais, até a próxima. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.